vergonha. Mas agora nós vamos ao comentário da Jussara Galto, que com certeza está fiadinha hoje, aí diretamente de Tramandaí para todo o Brasil através da aba RTV e das nossas plataformas e aplicativos. Bom dia, Jussara, tudo bem? É contigo agora. Bom dia, Adilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a toda essa audiência maravilhosa. Doutoral ao meio-dia. Que sejamos todos cada vez mais fortes, unidos pela fé, confiantes num futuro melhor. Essa semana que começa, depois de tantas notícias desagradáveis, perigosas, ruins, malévolas, na semana passada, nós tivemos um fim de semana assim, mais ou menos light. E deu para a gente respirar um pouco, pensar melhor nas atitudes que teremos que tomar daqui para frente, cada vez mais conscientes que nós estamos vivendo numa zona minada, numa zona de grande perigo e perturbação. Nós estamos, e todos vocês já sabem, principalmente os conservadores e os patriotas que nos acompanham há mais de 2 anos, sabem, e não é exagero, nós estamos vivendo. Não é uma guerra, graças a Deus, cruenta, mas é uma guerra do bem contra o mal. Não que nós sejamos santos, nós que estamos batalhando por Deus, pátria, família e liberdade. Ninguém é santo. Nós somos apenas patriotas batalhadores brasileiros que já viveram em tempos melhores e que já conhecem pela vida, né, pela vida acadêmica, inclusive vivida, desde os bancos da mais tenra, escolares da mais tenra idade, a gente já aprendeu como é que é o mundo, qual é a realidade do mundo que querem trazer para nós, querem implantar, estão fazendo isso todos os dias, em cada atitude, para e passo, estão nos comunizando, estão nos deixando muito parecidos, iguais até com a Venezuela, com Cuba, Coreia do Norte, a China. Nesses países onde as pessoas não têm o direito de ir e vir, como em todo mundo as pessoas têm, nesses países não. Por exemplo, na China, e vocês, eu sempre peço, se informem. Eu não estou aqui para falar besteira para vocês. Então, assim, eu não tenho nada para fazer, vou lá encher o saco dessas pessoas maravilhosas que são os nossos ouvintes, nossos teleouvintes do Litoral ao Meio-Dia. Eu amo vocês. Eu amo vocês como eu amo a mim mesma. E eu quero para vocês o que eu quero para mim. Eu quero um país livre. Eu quero ter o direito até de dever. Dever, ficar devendo. Que agora vocês viram, né? A imprensa essa aberta, né? Essa que só fala o que é permitido, já divulgou. Agora serão caçadas as carteiras de motoristas e os passaportes de quem tiver dívida. De repente, ele acorda mais azedo e aí diz, olha, sabe uma coisa? Vamos para a cadeia. Vocês não pagam as contas, vão para a cadeia. E vão mandar as pessoas que têm dívida para a cadeia. Eles não respeitam nada. Eles não respeitam a Constituição e daí para baixo é só ladeira abaixo mesmo. Não respeitam nenhum código penal, civil, nada, nada, nada. Nada mais merece respeito nesse país. Então nós temos o dever e a obrigação de lutar pelo status quo anterior, onde havia coisas erradas. Havia crime, havia político sem vergonha, ladrão, havia. Mas havia lei também. A prova disso, uma das maiores provas, foi a Lava Jato. E, apesar de um turbilhão de escândalos,
de pessoas se apropriarem do que era de todos e fazerem uso disso particularmente, a partir daí, eles achavam, agora sim eles têm certeza, mas naquela época eles achavam que não ia acontecer nada, porque até então eles vinham sendo impunes e continuariam sendo para sempre. Só que apareceu, né, Sérgio Moro, apareceu a Lava Jato, botou dezenas na cadeia, milhares de anos de pena, se somados todos, porque alguns sozinhos tinham mais de 400 anos de pena. Então, vocês vejam bem, assim, foi cumprida a lei até o momento que um valor mais alto, que todos os nossos valores intrínsecos, todos os nossos valores de seres humanos, de criaturas que já viveram em liberdade, que já viveram em país livre, e que sabem o que é não viver em liberdade através da história, através dos exemplos e até das visitas nesses lugares. Só que ninguém vai para lá, né? Ninguém da esquerda se muda para Cuba, aqui do Brasil. Muito menos férias em Cuba. Ninguém daqui do Brasil, da esquerda brasileira não vai para Venezuela de muda, de mala e cuia. Não vão. Por que será que as pessoas se matam? Já morreram milhares, talvez milhões, de pessoas fugindo de Cuba para ir para o inferno do capitalismo, que são os Estados Unidos. Por que será que essas pessoas enfrentam tubarão, se afogam, barcos cheios, famílias inteiras que perecem, enquanto algumas sobrevivem? Por que será que lá na fronteira do México, aquele horror todo, que já foi até romantizado em uma novela, mas aquela situação absurda das pessoas que não querem mais viver nos seus países sul-americanos, não querem mais viver no México, não querem mais viver na América Central, querem migrar para o inferno? Não, claro que não, óbvio que não. Por isso é que eu me empenho tanto para que mais e mais pessoas sejam esclarecidas e que tenham assim, uma consciência do que realmente nós estamos vivendo. Qual é a nossa caminhada e onde iremos parar. Mas ainda há tempo. O que está impedindo isso não são os políticos corruptos, porque o Congresso, realmente, a maioria é corrupta. Nós temos lá bravos guerreiros, alguns dos quais, para nossa honra, são gaúchos. Aqueles que chegam junto, aqueles que falam o que tem que ser falado, aqueles que se mobilizam e que também mobilizam o povo para que se mobilize, para que saia dessa inércia. Nossa, mas a população, e eu falo isso com muita dor no coração, a população, já não falo de quem acha que quem é da esquerda, mesmo que isso não seja mal papel, mas a pessoa tem simpatia pela esquerda por as razões assim, mais esdrúxulas, algumas até completamente sem nenhum fundamento, como, por exemplo, não gosto do Bolsonaro porque não gosta de gay, não gosto do Bolsonaro porque não gosta de negro, não gosto de Bolsonaro porque ele gosta de pobre, não gosta de pobre. Então isso aí, não gosta do Bolsonaro porque ele matou milhões de pessoas no episódio da Covid. De onde é que saiu essa ideia? Como é que pessoas inteligentes, lúcidas, que eu conheço, e sei que não são burras, não são ignorantes, são idiotas, enchem a boca para dizer, não gosto dele porque ele matou milhões. Esses dias, essa aí não é conhecida, essa eu vi na internet. Ele matou mais de 700 milhões de brasileiros. E o repórter insistia, mas qual é a população do Brasil? Ele não interessa, ele matou mais de 700 milhões. Insistia nisso. E o repórter insistia na pergunta. E a pergunta ficou sem resposta. Porque ela estava dizendo uma coisa tão estapafúrdia, tanto quanto o cachaceiro, confessa, já viu isso, de tudo que foi jeito, até musicado, confessa que lá no estrangeiro ele gostava de dizer,
O Brasil tem milhões de crianças, 20 milhões de crianças na rua. O Brasil tem não sei quantos milhões de gente passando fome, a ponto daqueles que estavam do lado dele, seus amigos, seus comparsas, seus cúmplices. Calma aí, Tchê. A população não existe tudo isso. Deixa lá, esses gringos não entendem. Ia passando, ia se orgulhar disso, se orgulhar ainda, porque ainda continua repetindo. Então, nós temos que pensar assim, com sério, e deixar que o coração nos embale. Não vamos raciocinar e pensar com as vísceras, os intestinos, o fígado. Não, por favor, acorde. Vocês não têm, assim, ó, noção de quão grande é o perigo e que existe uma pessoa que pode, que ainda tem força, que ainda tem a bênção de Deus, que pode nos tirar desse atoleiro. Ele, não é que ele seja o melhor, não é por isso. É só porque ele é o único. Ele é o único que nunca roubou em mais de 30 anos de vida pública. Nunca pegou um centavo que não era dele. Como eu também nunca peguei, é por isso que eu admiro ele, porque eu sei que isso é uma coisa difícil, tormentosa. A gente perde a simpatia dos colegas, dos amigos, começam a gente ver a gente com cara feia, e toda vez que pode, puxa o nosso tapete e a gente cai de cara no chão. Isso eu já vivi. E sei que é assim. E agora vejo, né? Todo mundo vê com ele facada. E ainda, o cachaceiro diz que a facada nunca existiu. E ainda fica justificando, o cano entra por aqui, sai por ali. Mas que imbecil que sai de quatro, sai pastando. Ele só sabe roubar. Ele só sabe se dar bem. Não tem um pingo de humanidade. Não tem um pingo de sensibilidade. Não tem nenhuma preocupação, a não ser com aqueles que são seus familiares, como agora o irmão dele, né? Um dos maiores ladrões, um dos maiores roubos da história do Brasil, patrocinado por um dos irmãos do cachaceiro. E que é Frei. Acho que Frei é padre também, né? Não sei. É de alguma ordem que não se diz padre e diz Frei. Então, é outro sepulcro caiado. Se faz passar por religioso, por bonzão, é um baita do corrupto ladrão. Três, chico. Meu Deus. Todos os dias aparece um escândalo, assim, ó, de derrubar, como diz o gaúcho, e cair os butiá nos bolsos. E a gente engole seco, e agora nem esperança de Lava Jato nós temos mais. Nem isso. Então é preciso que vocês comecem a entender. Por exemplo, ninguém, o Bolsonaro já é casado, já tem filhos, já tem netos. Ninguém quer que o Bolsonaro para casar, não é porque ele é bonito. Mas as pessoas dizem que eu não gosto dele, porque ele não fala direito. Ele é um guerreiro. Ele é o nosso libertador. Alguém, se alguém souber, me diga, por favor. Eu sei, Jussara. Eu sei disso. Se alguém souber, em toda a história da humanidade, alguns em geral, que foram milhares, milhões, em toda a história da humanidade, chefe de Estado, chefe de exército, enfim, que tenha sido rejeitado na hora que ele estava tentando salvar o seu país, por ele ser narigudo, Charles de Gaulle era narigudo, porque ele era baixinho, Napoleão era baixinho, porque ele tinha esse defeito, aquele outro. Não obedecia os padrões normais de beleza daquele momento histórico. Quem é que ouviu falar nisso? Não. Se aparece um Salvador, se aparece um general, se aparece um cabo, se aparece um alferes, como foi o caso do Tiradentes, ninguém vai ficar analisando. Não gosta do corte de cabelo, ele não sabe falar. Não, ele está ali como herói. Ele está ali perdendo tudo, jogando tudo. Inclusive a sua vida, como a maioria deles fez,
ao longo da história da humanidade. E nós não podemos esquecer de Cristo. Cristo veio com uma palavra de amor, com uma palavra doce, tentando convencer as pessoas, mas sendo enérgico quando era preciso. Foi assim que ele espantou os vendilhões do templo. Não tinham assim, ó, não tinham mais o que inventar contra ele. Então o que fizeram? Tu quer ser rei? Tu é rei? Tu diz que é rei? Ele nunca disse que era rei. Tu é rei? Tu toma uma coroa. Só que de espinhos. Né? Fizeram isso com ele. Entre um ladrão e ele, escolheram um ladrão. Essa história não se repetiu há pouco tempo. Nós não estamos vivendo esse momento. Então vamos parar com essas frescuras, com esse nhenhenhen, não gosto, porque aquela mulher dele é entojada, e não sei o quê, que aquele filho dele só tem sede de poder, só querem se dar bem, e blá blá blá. Não conseguiram ainda, tanto quanto não conseguiram com o pai, não conseguiram ainda provar nada contra os filhos dele. E olha que tenta. E olha que tem os meios adequados. E olha que fazem tudo, e tudo até possível para que isso se realize. E eles não estão conseguindo. Então agora a gente já até ouve dizer, ele que larga disso, já está velho, 70 anos, já foi forte. Agora, né, vai cuidar da vida dele, que vá para criar galinha. Gente, ele é um escolhido. Ele é o único homem nesse país que quando diz vamos, vai uma multidão atrás dele. E quando ele não diz vamos e chega no aeroporto e o povo sabe que ele está lá, é aquela loucura, é aquele delírio. Ele é chamado de mito. Eu não tenho assim, pessoalmente, para mim ele é um ser humano normal, maravilhoso, um bom chefe de família, um bom chefe de Estado, melhor que o Brasil já teve, talvez em toda a sua história. Esse, para mim, é o Bolsonaro. Mas se um dia ele fizesse uma coisa errada, não que eu seja perfeita, mas eu deixaria de segui-lo, eu deixaria de admirá-lo. Como já fiz com N pessoas em que eu votei durante toda essa minha vida. Não gostei, fez um trabalho não de acordo com meus ideais, com o meu pensamento ou com as promessas de campanha. Tchau. A eleição existe para isso, para a gente ir mudando. Agora, nós estamos aguentando um homem que não tem saber jurídico, porque se tivesse, teria vergonha de mandar um oficial de justiça numa UTI intimar uma pessoa deitada, cheia de problemas, depois de uma cirurgia de 10 horas, toda, a barriga toda estraçalhada, até para prevenir contaminação. Se a própria família tem que ter os horários, tem que ter uma disciplina. Não é que aquele cara que, né, entre aspas, detém saber jurídico, ele foi advogado criminal, foi advogado do PCC. E como é que ele gabou até as escadas, os degraus, até chegar onde ele está, todo mundo conhece, vocês sabem disso. Né? Envolve um ex-presidente, uma linda mulher, envolve tudo de chantagem, hacker, tudo exposto. Esse é o nosso ditador, não tem um voto. E aquela mulher que foi lá intimar o Bolsonaro, podia ter ido lá intimar o seu João dos Anzóis. Ela não podia ter ido. Sabe por quê? Porque se ela é oficial da justiça, ela estudou para isso. Ela fez concurso. É um dos cargos que é necessário concurso. E ela não sabe que está escrito na lei que isso não pode ser feito? Ela, essa bruaca, não diga, funcionária cumprindo lei, cumprindo ordens. Ordem errada, ordem criminosa, não se cumpre. Também todo mundo sabe disso.
sob pena e risco de estar cometendo o mesmo crime. Ela, que deve ter família, eu sei lá, deve ter se esforçado para chegar onde chegou, eu sei lá o que aquela coisa, aquele ser maligno, perverso falou para ela, ou se ele simplesmente disse lá, vai lá, e ela foi. Ela perdeu uma oportunidade de entrar para a história. Vejam bem, ela perdeu a oportunidade de entrar para a história. Porque se ela dissesse, eu sou oficial da justiça, eu sou concursada, e eu sei que isso eu não posso fazer, porque está na lei. E eu não vou desobedecer a lei. Mande outro. E vou procurar essa imprensa. Aí ela ia aparecer como uma salvadora, como uma funcionária exemplar, como uma mulher que conhece a sua profissão. Mas ela, por causa de um minuto de glória, ela deixou de entrar para a história. O que é pior, entrou que nem Calabar, pela porta dos fundos. Que Calabar, acho que vocês sabem, né, que é quem traiu Tiradentes. Então, ela entrou pela porta dos fundos, entrou por uma janela. Ela entrou numa UTI para intimar uma criatura que não poderia ser intimada. Podia ser ex-vice-presidente, ex-presidente, ex-gari, ex-comerciante, ex-empresário. Não interessa, não pode. Simples assim. Lei é lei. Lei não é o marido da lainha. Deu para entender? Então essa criatura, ninguém sabe o nome dela, entrou com aquela cara deslavada, tapada por uma máscara, gerou um escândalo, gerou essa atitude dela de indisciplina legal, de não cometimento da legalidade. Ela cometeu um crime que revoltou, que embrulhou o estômago do mundo inteiro. O Parlamento Europeu está tomando atitude contra a pessoa que fez isso, contra quem mandou alguém intimar um doente numa UTI. Na América do Norte nem se fala. O mundo inteiro está arrepiado. Argentina, todo mundo. E o que aconteceu? O deslavado, o desgovernante do Brasil. Você foi, se tocou numa viagem para um sepultamento, para uma cerimônia de sepultamento, de enterro, sei lá do que, cremação, eu não sei. Nem sei se ele morreu mesmo, nem sei se ele já não estava morto, eu não sei. A gente vive à esquerda, ela é tão falaciosa, ela é tão falsa, é um terreno pantanoso, que a gente nunca sabe o que é real e o que não é. Por exemplo, o cachaceiro dizem que ele já está no terceiro, quarto cone. Tem gente que vê sair caixões de defunto, segundo ou terceiro já, lá do Palácio da Alvorada. Não se fala nada. Não se fala nada. E nós sabemos também, tudo isso que eu estou dizendo, não está saindo daqui, ó, porque eu não tenho uma mente tão privilegiada, tão imaginável, senão eu seria escritora. Já teria escrito muitos livros. Não, é tudo provadinho, é tudo falado, é tudo divulgado. A gente sabe até o nome, o CPF, de quem corrompeu o Brasil com dinheiro grosso, a esquerda americana, e que corrompeu N países pelo mundo afora, e só parou agora para a entrada do Trump. Trump também não é santo. Não é. Mas é um homem que faz as coisas direito, dentro do direito, sob a égide, sob a proteção da lei. É só isso que a gente quer. Só isso. Agora, esse escândalo, quem é que vai devolver esse dinheiro? Vírgula, ninguém. E ainda tem um partido chamado PSOL, que é o mesmo partido da pessoinha lá, asquerosa, que deu a facada no Bolsonaro. O PSOL quer que o governo tire não sei de onde, vai tirar de certo daquilo que a canja já se apropriou indevidamente. Não sei de onde vão tirar, porque nós não temos mais dinheiro para nada. Tirar 600 bilhões para que esses aposentados sejam ressarcidos nos seus prejuízos. E aí não precisa castigar ninguém. Porque você levanta cedo,
que enfrenta a condição, que trabalha, que ganha salário mínimo, que chega no fim do mês sem dinheiro para comprar muitas vezes o alimento, para você pagar com o seu imposto, com seus impostos, como eu pago, como todos pagam. Essa é a realidade. O PSOL, não, vamos lá, vamos pagar a dívida, vamos, coitadinho, né? O sindicato fez não sei das quantas, o sindicato, e dele a tirar dinheiro dos operários com uma lei que já tinha sido revogada pelo Bolsonaro. Não era obrigado o pagamento sindical, não era. E agora é de novo. Por quê? Para que mais gente se locupede, para que mais gente ganhe nas custas do povo, para que mais gente sem vergonha, gente sem nenhum valor, gente sem nenhuma dignidade, se aposse do suor do seu trabalho. E segundo as pessoas que entendem do assunto de aposentadoria e cálculos feitos, nós, aposentados, não teremos dinheiro logo ali para receber, porque o país está quebrado. Ou muda esse governo, ou acabou. Acabou todas as benesses. E tem gente também, em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste, que não precisa trabalhar. Porque só com o que ele ganha de benesses do governo, ele ganha muito, mas dá 2 salários mínimos. Ele vai trabalhar para quê? Já é preguiçoso de natureza. São essas pessoas que também não tem nada de massa cinzenta no cérebro, que nunca tinham visto água na vida, não sabiam que era uma torneira jogando água, nunca tinham tocado. Materialidade eles não tinham sentido ainda. Aí vai o Bolsonaro e bota água. Aí vem outro, inteiro mesmo, corta aquela obra que eles já tinham levado mais de 20 anos para fazer. O Bolsonaro terminou em 1 ano ou 2, e aí o senhor vai acabando tudo de novo. E estão lá novamente os caminhões pipa, vendendo água bem caro, e se quiser, porque senão não tem. Então, vale a pena ou não vale tentar sair desse status quo? Esse estado que nós estamos vivendo agora. Vamos parar de torcer o nariz, nojinho, não fala direito. E daí? Ninguém fala direito. Quer saber? Grandes jornalistas aboliram, vocês podem prestar atenção, aboliram o futuro do presente. Eu vou estar fazendo aquilo, eu vou estar indo lá, não é eu irei, eu estarei, isso não existe mais. Não é oficial, mas todo mundo que passou por uma faculdade de jornalismo faz isso. Como todas as pessoas na rua, a maioria das pessoas fala mal, fala errado. Entenderam? Então, por que criticar a maior liderança? Porque ele não gosta de negro. Meu era dele é o negão. O sogro dele era negro. E aí? A mulher dele é uma nojenta, uma entojada, nada. A pessoa que mais, durante 4 anos, a primeira dama que mais fez realizações para quem realmente precisa. Eu precisava na época. Que agora, estão tudo abandono. E os filhos dele, hein? Quem é que não queria ter um filho de deputado federal, um senador, o vereador numa grande cidade? Não sei se isso seja maravilha, seja, né, a cocada, a cereja do bolo. Mas são pessoas que batalharam para chegar lá, que estudaram, todos são formados, a maioria em mais de uma faculdade, a maioria, eu digo, dos filhos do Bolsonaro. Não fazem mal, não prejudicam ninguém. Matou Marielle, DTT. Aí, porque é mulher, porque é negra, e porque não sei o quê. Ficaram anos querendo achar a responsabilidade, a culpa no Bolsonaro ou nos filhos dele. Quando descobriram que era um compadre, que era alguém do mesmo grupo, que era da mesma caterva, quando descobriram isso, aí já ficaram quietinhos. Agora, ele foi mandado para a rua. Enquanto uma pessoa que escreve com batom numa estátua fica condenada a 14 anos, esse cara aí que matou, ou mandou matar, uma pessoa que até então era a mais importante do mundo, era tão importante, ela foi tornada tão exponencial, tão importante, que a irmã dela virou ministra por conta de ser irmã dela, que é uma baita de uma ignorantona, não
não tem pedigree, não tem educação, não sabe falar. É um horror. Mas só é ministra porque é irmã da outra que já foi santa, mas que agora, ó, tinista na filha. Morreu, como dizia o Capitinho. É isso, meus amores. Eu vou continuar falando com vocês. Sempre que eu puder não me exaltar, não me exaltarei. E falarei assim, ó, olho no olho com vocês, pedindo, prestem atenção, parem de frescura, parem de ser, como é que se diz, mimizentos. Se fixar em mixaria, você tem que fixar no futuro do Brasil, no futuro dos seus filhos, dos seus netos, não é do meu. Eu só tenho um neto e é português. Então, eu estou batalhando. Eu não desisto um dia. Alguém disse, mas que o Bolsonaro tem que largar de mão mesmo. Eu disse, bom, olha, isso é problema dele. Se ele largar, tudo bem. É o livre-arbítrio dele. Eu não largo. Eu não desistirei de lutar. Eu continuo e estendo as mãos e peço, por favor, me ajudem nessa caminhada. Me sigam. Nós estamos agora, só para encerrar, nós estamos fazendo um movimento nacional, ecumênico, né, para colocar mais Jesus, mais Deus nas nossas vidas. Para que as pessoas, se aproximando de Deus, tenham grandeza, tenham superioridade, não superioridade iníqua, mas assim aquela superioridade moral, de ter empatia, de se importar com o irmão, de respeitar leis, de trabalhar, de não roubar, de crescer pelos seus próprios méritos. É isso que eu estou pedindo. Será que eu vou pedir demais? Acho que não, né? E não é. Pensem nisso. Se Deus quiser, eu amo vocês. E amanhã novamente estarei aqui com a Deus, Gabriel, falando com vocês, se Deus permitir.